Eia, não, esta é bem amarela. Esta é bem branca. E esta? Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime. Desde o início do canal, desde que eu comecei a falar de teorias de conspiração, etc, que vocês me pedem para falar sobre o 11 de setembro, mas eu nunca o quis fazer porque estava precisamente à espera desta data, para que o vídeo saísse no dia em que o 11 de setembro fizesse 20 anos. Isto é, obviamente, um tópico muito sensível, tal como todos os outros que eu falo aqui no canal, mas eu não vou mentir, é provavelmente um dos vídeos mais difíceis que eu alguma vez vou gravar, porque é mesmo um tópico que mexe muito comigo, tal como mexe com qualquer outra pessoa. Este tipo de ataques são pura maldade. Óbvio que todos nós já vimos vários vídeos sobre o 11 de setembro, já vimos vários documentários, aliás, eu vi vários documentários para me preparar para este vídeo, já sabia o que tinha acontecido, porque eu sempre pesquisei imenso sobre isto. Tantos youtubers já falaram sobre isto, todos os vídeos acabam por ser praticamente iguais, porque lá está, foi uma coisa verídica, factual que aconteceu, então nós não podemos afastar-nos da verdade. Entrou-me uma coisa para o olho, isto está tudo a querer que eu chore, meu. Como tal, eu decidi contar-vos o 11 de setembro de uma perspectiva completamente diferente. Não da perspectiva que nós todos conhecemos, não da perspectiva dos tabloides ou da perspectiva de quem apenas viu pela televisão, mas sim da perspectiva de quem vivenciou, da perspectiva dos bombeiros, dos polícias, das mulheres do 11 de setembro, porque também é muito importante falar delas e saiu há pouco tempo um documentário, e ainda também quero falar sobre a perspectiva do presidente dos Estados Unidos da América naquela altura, George Bush. Então este vai ser um vídeo, talvez, espero eu, um bocadinho diferente do que vocês viram. Eu acho que nós todos sabemos o que aconteceu no 11 de setembro. 3 aviões, 2 deles embateram contra as Torres Gêmeas, as icónicas, emblemáticas Torres Gêmeas, e um deles foi contra o Pentágono. Sabemos todas as repercussões que isto teve, mas o que não sabemos foi que havia já muita história antes disto e também houve muita história depois, porque os Estados Unidos depois foram para o Afeganistão, enfim, aconteceram muitas coisas, agora nós sabemos o que está a acontecer no Afeganistão, está tudo interligado. Vou então começar pelo ponto de vista do presidente, e tudo o que eu vos vou dizer aqui foi o que eu vi e ouvi num documentário, ou seja, saiu da própria boca dele. Eu não vi uma entrevista em que as coisas pudessem ser alteradas, não. Eu ouvi. Se vocês também quiserem ouvir, está no Disney Plus o documentário. O seu dia começou pelas 6h30 da manhã, ele estava num resort, foi correr, assim, uma corrida matinal, eu também gosto de fazer isso. Nesse dia ele tinha uma reunião numa escola, porque eles queriam reformar a educação na América e, portanto, ele ia visitar escolas, que era para ver como é que as aulas estavam a ser dadas, se os alunos estavam empenhados, etc. Ele queria ver como é que a educação estava a funcionar, e um dos planos da campanha dele tinha sido reformar a educação, então era isso que ele estava a fazer. Quando ele chegou à escola já eram 8h45. 8h45, vocês sabem qual é que foi a hora do primeiro embate numa das torres? Na Torre Norte foi a primeira que foi atacada. Foi às 8h46. Portanto, às 8h45 ele estava a chegar à escola. 1 minuto depois foi o primeiro ataque contra a Torre Norte. A Norte era aquela que tinha a antena, portanto era facilmente distinguível da outra, elas eram completamente iguais, mas a Norte tinha uma antena. Bush estava na sala de aula com alunos a assistir à aula deles, e foi então que Andy Card estava atrás dele. Bush sentiu a presença, tal como qualquer um de nós sente a presença de alguém atrás de nós quando alguém está de facto atrás de nós, e às vezes quando não estão também. Ele sentiu a presença, então chegou-se para trás e Andy Card disse-lhe que um avião embateu contra a Torre Norte. A primeira coisa que Bush pensou foi que o piloto devia ter cometido algum erro ou que o tempo estava mau. Nesse momento ele pediu para membros da sua comitiva mandarem apoio e ajuda a Nova York. O primeiro foi do voo 11 da American Airlines e o segundo foi do voo 175 da United Airlines. E neste voo, que embateu às 9h03, ele embateu na Torre Sul, portanto foi um avião para cada torre. E Andy Card foi novamente sussurrar ao ouvido de Bush que outro avião tinha embatido na outra torre. Como tal, Bush pensou automaticamente que a América estava sob ataque.
The World Trade Center. Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked, if things don't go well, and it's not looking good, I just want you to know I absolutely love you. I want you. Ele tentou manter-se calmo porque ele estava na presença de vários alunos, eram crianças, e ele disse que o seu trabalho enquanto presidente é proteger o seu povo. Ele não queria estar a destruir a inocência das crianças, ele não queria que elas começassem a ficar em pânico, portanto ele continuou na sala, deixou seguir o programa, continuou a assistir à aula. Havia vários jornalistas no fundo da sala, a imprensa toda no fundo da sala. E ele disse que o que se seguiu parecia um filme mudo, parecia que ele estava a assistir um filme mudo, tipo aqueles do Charlie Chaplin, porque eles começaram todos a falar ao telemóvel, eles já sabiam o que tinha acontecido. E, portanto, eles estavam todos ali a ver a primeira reação do presidente dos Estados Unidos da América e ele sabia de que não podia agir de cabeça quente, não se podia passar, tinha de se manter calmo, porque se o líder não está calmo, então o seu povo também não estará. Ele, na altura, achava que as decisões que tomou foram as melhores decisões tendo em conta a situação. Assim que ele saiu da sala, quando o programa escolar acabou, ele começou a fazer várias chamadas, disse ao Andy para fazer isto, isto e aquilo, e Andy respondeu-lhe que já tinha feito, porque ele sabia quais seriam os primeiros passos do presidente. Ele depois foi para uma pequena sala tentar perceber a situação, estavam a ver as imagens de Nova Iorque, estavam completamente horrorizados. Ele disse que era um ambiente extremamente pesado naquela sala. Óbvio que toda a comitiva que estava na Casa Branca, o vice-presidente, etc., foram todos levados para um bunker subterrâneo, porque não se sabia qual seria o próximo ataque. No entanto, o presidente, lá está, ele não estava em Washington, D.C., e, portanto, foi muito complexo. Portanto, ele estava numa sala da escola a tentar perceber o ponto de situação e a tentar dar ordens. E teve de voltar para dentro da sala cheia de pais e com algumas crianças. Ele disse que a América estava sob ataque. Tinha havido um ataque terrorista contra as Torres Gêmeas e que não se sabia qual seria o próximo. E ele disse que o que foi extremamente difícil foi que ele estava a dizer isso à frente de cidadãos. E normalmente quando se faz esse tipo de discursos, está-se à frente da imprensa e de pessoas do governo. São pessoas que já estão habituadas a lidar com aquelas coisas. Mas ele disse que foi horrível ver a reação dos próprios cidadãos, porque ele viu a cara deles a mudar. Estavam orgulhosos por ver o presidente e estavam à espera que ele dissesse sim, foi um excelente programa escolar, eu gostei muito. E ouviram que a América estava sob ataque. Ele depois saiu dessa sala, foi para o Air Force One, que é aquele avião também emblemático, é lindo de morrer, um Boeing 747. Quando ele chegou ao Air Force One, reparou que havia muitos militares armados, porque lá está, agora era extremamente importante proteger o presidente. E portanto ele entrou no Air Force One, conseguiu perceber pela cara das pessoas que trabalhavam lá que ia ser um voo extremamente difícil e ele tentou acalmar toda a gente. It's the city. Just to the north of your town. Yeah, stop all departures. Dentro do avião, ele já sabia que a FAA, ou seja, a Federal Aviation Administration, já tinha mandado todos os aviões aterrar. Isso era o mais importante porque não sabiam se ia haver outros ataques. Não sabiam quais seriam os próximos ataques e, portanto, era extremamente importante que todos os aviões aterrassem. E isso aconteceu, à exceção de um. Óbvio que eles sabiam que os aviões que não aterrassem tinham outras intenções, que era as de atacar algum sítio importante dos Estados Unidos da América. Um dos aviões não aterrou. Foi o voo 93, a primeira decisão que Bush tomou dentro do Air Force One. Foi provavelmente a decisão mais difícil que ele teve de tomar. E foi a de mandar a Força Aérea abater todos e quaisquer aviões que se recusassem a aterrar. Ele sabia que isto era extremamente difícil para um piloto da Força Aérea, porque isso significaria que ele estaria a abater um avião com cidadãos americanos lá dentro. Ou seja, que ele estaria a abater o seu próprio povo. Quando o voo 93 caiu e Bush estava no Air Force One, quando soube, ele pensava que tinha sido devido à sua ordem e sentiu-se extremamente mal. Pensou, então e se eu não tivesse dado essa ordem, será que esse avião teria atacado alguma região? Mas mais tarde soube-se que na realidade aquele avião foi sim sequestrado. E os passageiros daquele voo foram heróis,
porque eles tomaram posse do avião. Os passageiros sabiam o que tinha acontecido nas Torres Gêmeas porque conseguiram ligar a familiares para se despedirem porque estavam lá dentro terroristas que sequestraram o avião. E portanto eles ligaram a familiares a despedirem-se, até que os familiares lhes disseram: isto aconteceu nas Torres Gêmeas. Portanto, aqueles passageiros já sabiam qual seria o seu destino e tentaram tomar posse do avião, até que conseguiram. No entanto, foi demasiado tarde e despenharam-se no meio de Pensilvânia. Foi numa zona muito rural, portanto não houve vítimas no solo, morreram apenas os passageiros do voo e os terroristas. Não se sabe ao certo para onde este avião ia, mas acredita-se que ele fosse ou para o Capitólio ou para a Casa Branca. E é o mais provável. Eventualmente, por volta do meio-dia, Bush aterrou na base aérea de Barksdale. Ele disse que foi transportado super rapidamente para dentro de um veículo. Ele gravou o discurso porque o governo não queria que se soubesse que o presidente estava naquela base aérea. Se eles soubessem, se os terroristas ou a Al-Qaeda soubesse, então muito provavelmente conseguiriam chegar lá. E, portanto, ele gravou um discurso para ser mostrado mais tarde ao povo americano. Enquanto ele estava a gravar esse discurso, estavam a abastecer o Air Force One para que depois pudesse descolar para qualquer outro sítio. Quando ele voltou a entrar no Air Force One, ele começou a pensar que ele não queria que um presidente gravasse um discurso de um bunker. Não fazia sentido. Ele queria gravar um discurso da Sala Oval, em Washington, D.C., porque é isso que um presidente faz. Um presidente não se esconde, um presidente mostra liderança à nação e, portanto, ele queria gravar o discurso da Sala Oval, mas o governo não queria que ele fosse, porque se acontecesse alguma coisa a Bush, era uma vitória para os terroristas. Foi muito giro ver o documentário e ver como é que as coisas funcionaram dentro do Air Force One, portanto, se vocês quiserem ver o documentário mais detalhadamente, eu vou deixar todos os títulos de todos os documentários que eu vi aqui em baixo. Quando Bush olhou pela janela do Air Force One, viu caças americanos ao lado para protegerem o presidente. Eram os únicos aviões que estavam no ar, em espaço aéreo americano naquele momento. Eu acho que isso é extremamente interessante. O mais interessante também foi ver a forma como os pilotos lidaram com tudo, porque os pilotos obviamente têm de comunicar com as torres, com os controladores de tráfego aéreo, e os controladores de tráfego aéreo, eles têm de saber para onde o avião vai. No entanto, não se estava a dizer nada, porque os terroristas podiam, sei lá, hackear o sistema e saber para onde o Air Force One estava a ir. No entanto, ninguém sabia. E os pilotos, quando quiseram aterrar, aí sim constataram ao controlador de tráfego aéreo: nós queremos aterrar aqui. E os controladores de tráfego aéreo estavam a comunicar uns entre os outros, a dizer: não lhe perguntem nada, não lhe perguntem para onde é que vai, não sabe o que é que o presidente vai fazer, portanto deixem-no simplesmente voar. E ele voou por toda a América. Por volta das 8h30 da noite já, ele discursou da Sala Oval de Washington e foi um discurso muito marcante para todos os americanos, como era de imaginar. Depois do discurso dele, informaram-lhe que a Casa Branca estava sob ataque. Ou seja, os ataques ainda não tinham acabado, e é isto que ninguém sabe quase. Então ele pegou na mulher, pegou nos animais de estimação e foram para um bunker da Casa Branca. Depois de eles já lá estarem, descobriram que na realidade era um F-16 americano que tinha estado a cuidar do Capitólio e que estava apenas a regressar à base aérea, mas o sistema não tinha percebido que era um caça americano e determinou que era um ataque. Portanto, um dia que para Bush começou com uma corrida matinal, acabou com ele num bunker com a mulher. Ele, depois do dia do ataque, foi ao World Trade Center, foi falar com os bombeiros, com os polícias, com os heróis que ajudaram naquele dia tão horrível para a América. E um dos bombeiros aproximou-se dele, estava a falar com ele e deu-lhe um megafone. Bush não tinha nenhum discurso preparado, mas quando lhe deram um megafone, ele começou a falar. O presidente dos Estados Unidos da América está sempre pronto para falar, apesar de não ter nenhum discurso, e falou bem, mas o megafone não era assim propriamente alto, então muitas pessoas não o conseguiam ouvir. E houve um homem em concreto que gritou: não consigo ouvir, não consigo ouvir. Então Bush gritou para o megafone e disse: eu consigo ouvi-lo, o mundo consegue ouvi-lo, e quem fez isto, os terroristas que fizeram isto, vão ouvir-nos muito brevemente. No dia 1 de maio de 2011, eu sei que isto foi um fast forward gigante, mas estamos a chegar ao fim do ponto de vista do Bush. Ele estava no restaurante com a mulher e avisaram-no de que estava a receber uma chamada da Casa Branca e ele disse que atendia mais tarde. Então, atendeu em casa e quando atendeu era Barack Obama, para lhe dizer que Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, tinha sido morto pelas
forças dos Estados Unidos da América. Bush diz que não se sentiu felicidade, mas que sentiu alívio e que se sentiu grato, sentiu que justiça tinha sido feita. Chegamos então ao final do ponto de vista de Bush e vamos passar ao ponto de vista dos bombeiros. O quartel 10 era o mais próximo do World Trade Center, das Torres Gêmeas, e muitas vezes brincavam que o trabalho naquele quartel era extremamente fácil porque as Torres Gêmeas estavam preparadas para incêndio, tinham uma estrutura muito boa, tinham vários mecanismos contra incêndios e, portanto, ser bombeiro naquele quartel era relativamente fácil. Eles, em 18 anos, tinham tido apenas um incêndio mínimo dentro das Torres Gêmeas e as próprias torres conseguiram controlá-lo. No entanto, no dia 11 de setembro, isso mudou completamente, como vocês sabem. What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And Sean, it's me. I just want to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. Visto que era o quartel mais próximo, foram também os primeiros bombeiros a chegar, apesar de, depois dos dois aviões terem batido, muitos dos bombeiros que na realidade estavam de folga ou que não estavam a trabalhar naquele dia ou nos dias seguintes, eles viram o que estava a acontecer das Torres Gêmeas porque elas eram altíssimas e foram ajudar. Foram aos respectivos quartéis buscar o equipamento e foram ajudar, apesar de não estarem em serviço. Pedaços do avião caíram, pedaços do edifício caíram, vários papéis tinham voado dos escritórios e não só isso, como também pedaços de pele de pessoas. Assim que chegaram, viram um homem a sair da Torre Norte, ele estava completamente envolto em chamas e um dos bombeiros, e é horripilante vê-lo a falar sobre isto no documentário, é um documentário só sobre os bombeiros. O homem estava tão quente que a própria pele estava a pingar e que foi horrível de se ver. Então o homem acabou por parar à frente do caminhão, agora não me lembro como é que se chama, também fico chocada a tentar imaginar isto. O homem parou em frente do caminhão dos bombeiros e eles extinguiram o fogo. Depois envolveram-no e mandaram-no para o hospital. Embateu o segundo avião na Torre Sul. Havia já muitos bombeiros na Torre Norte e, portanto, eles não sabiam o que tinha acontecido na Torre Sul. O tenente Joe Terrillo sabia que as pessoas que estavam acima dos pontos de impacto do avião não iam conseguir sobreviver. O avião tinha destruído tudo naquele ponto de impacto. Não fizeram esforços para salvar as pessoas que estavam acima porque ele sabia que era impossível e que, enquanto bombeiro, isso era horrível, porque eles queriam salvar o máximo número possível de pessoas. Por volta das 9h55 ainda havia imensas pessoas a evacuar tanto da Torre Norte como da Torre Sul e foi então que se ouviu um grande estrondo e esse estrondo foi o da Torre Sul a cair. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. ma'am, say your prayers. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor. Estas torres foram feitas para não caírem, para não se deitarem abaixo com qualquer coisa. Elas foram projetadas mesmo para aguentarem bombas e atentados terroristas. No entanto, aqui estavam aviões a deitar as Torres Gêmeas abaixo. Faz lembrar um bocado o Titanic, que era o navio que não afundava, era de luxo e nunca iria afundar porque foi feito para não afundar. E as Torres Gêmeas foram feitas para não cair e caíram. Pareciam frágeis, parecia pó. Elas estavam simplesmente a cair. See the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. O avião fez tantos estragos que depois o incêndio teve uma magnitude enorme e como os bombeiros não conseguiam apagar esse fogo, o fogo acabou por enfraquecer imenso a estrutura e, portanto, como elas estavam fracas, acabaram por cair e a primeira torre que caiu foi a Torre Sul às 9h55 da manhã, ou seja, ela ardeu durante 50 minutos. No entanto, como vocês podem imaginar, muitas pessoas ficaram lá presas, incluindo bombeiros.
muitos bombeiros ficaram lá presos e muitos bombeiros da Torre Norte não sabiam que a Torre Sul tinha acabado de cair. Eles receberam um aviso, um Mayday, e um Mayday para bombeiros quer dizer que eles têm de evacuar o edifício, mas muitos deles estavam tão alto que não receberam esse aviso. Na aviação, caso vocês não saibam, e já que isto envolve aviação, na aviação, quando um piloto declara Mayday é porque é uma emergência gravíssima ao ponto do avião poder cair. Ou seja, são coisas diferentes. Mas todas elas envolvem assuntos muito sérios. Portanto, muitos bombeiros não ouviram esse Mayday e ficaram lá dentro da Torre Norte, sem saber que toda aquela escuridão que estava a envolver a Torre Norte tinha sido da Torre Sul a cair. Não se conseguia ver nada. Muitos bombeiros ficaram presos por baixo da torre, mas conseguiram sobreviver. E a história deles é simplesmente impressionante. Se vocês forem ver os documentários, a história deles é simplesmente impressionante. Não desistiram, pensavam nas mulheres, tinham costelas partidas, braços partidos, pernas partidas, estavam partidos em todo lado, estavam queimados, tinham várias queimaduras, mas pensavam nas mulheres e nos filhos. E de certeza que os filhos e que as mulheres estavam a pensar neles também. Então muitas mulheres, nesse dia, as mulheres deles ficaram com os corações nas mãos e estavam a preparar-se mentalmente para o que tinham de dizer aos filhos. Portanto, a Torre Norte caiu às 10h28 da manhã. Esta mulher já se tinha preparado mentalmente para aquilo que ela diria aos filhos. Ela tinha ido tomar um duche para se preparar porque ela já sabia qual seria o procedimento. Eventualmente, alguém ia lá à casa de carro para informar aquilo que tinha acontecido e, portanto, ela estava a tomar um duche com a porta entreaberta para conseguir ouvir a televisão e ela estava a usar um pendente que o marido lhe tinha oferecido. E ela disse que quando começou a ouvir os relatos de que a Torre Norte tinha caído, ela disse que o pendente caiu e que nesse momento ela soube, ela tinha a certeza de que o marido tinha morrido. E de facto ele perdeu a vida com a queda da Torre Norte às 10h28 da manhã. Isto é daquelas coisas horríveis. Ela teve de contar aos filhos que o pai morreu, mas o pai morreu a salvar pessoas. Quando as torres desabaram, os bombeiros voltaram ao trabalho. Eles nunca fugiram, eles foram para os destroços porque ainda podiam conseguir encontrar pessoas que estavam subterradas. E encontraram bombeiros, encontraram pessoas, mas a maior parte das pessoas que eles encontraram estavam sem vida. Um dos bombeiros que falou neste documentário estava a olhar para baixo, para os destroços, então não estava a olhar para a frente, e outro bombeiro também não estava a olhar para a frente. E eles chocaram um contra o outro. E quando este bombeiro que estava a falar no documentário olhou para cima, viu que era o primo dele. Um primo que trabalhava num quartel super longe, que foi chamado para alistar. Todos os bombeiros foram chamados para alistar. Mesmo os que não foram chamados porque estavam de folga, foram para lá. Então ele disse que quando olhou para o primo, soube mesmo bem ver uma cara conhecida depois do que tinha acontecido. E se vocês forem ver o documentário, a forma como ele o diz é mesmo de partir o coração. Eu não quero imaginar sequer como é que foi, porque nós apenas vimos na televisão. Eu, na realidade, vi o segundo avião embater na segunda torre, ou seja, na Torre Sul. Eu vi, a minha família viu. Nós todos vimos na televisão, mas nós não vimos a carnificina que foi. Na realidade, a mulher de um dos bombeiros foi trabalhar na Torre Norte, num dos andares mais em cima, mas a sorte dela foi que foi nos andares abaixo do impacto do avião, mas foi num dos andares mais acima. Ela foi trabalhar para a Torre Norte, o bombeiro não estava de serviço, mas sabia que ela tinha ido trabalhar para a Torre Norte. Ela conseguiu salvar-se e quando ela saiu da torre, ela viu um dos bombeiros que trabalhava com o marido. E esse bombeiro disse-lhe: o seu marido não está aqui, ele está a salvo, não precisa de ficar preocupada. O seu marido não está aqui. Mas na realidade o marido estava a caminho porque sabia que ela estava a trabalhar na Torre Norte. Quando as torres desabaram, esse marido foi então a casa, porque sabia que se a mulher estivesse em algum sítio, ela estaria em casa. Bateu à porta várias vezes com bastante força, mas ela não abriu. Então foi para um banco à frente de casa chorar e há uma foto dele sozinho no banco, equipado, a chorar, porque ele pensava que a mulher tinha morrido. Ele então foi novamente ao apartamento porque pensava que ela podia ter chegado entretanto. Conseguiu arrombar a porta porque não tinha as chaves, estava no quartel, conseguiu arrombar a porta e o telemóvel tocou naquele preciso momento, o telefone de casa tocou naquele preciso momento. Ele atendeu e era o pai a dizer que a mulher estava viva e que estava à espera dele no quartel de Chinatown. Quando ele chegou ao quartel, ele perguntou às pessoas se tinham visto uma ruiva bonita e disseram-lhe que ela estava lá dentro a ver as notícias. E quando ele lá chegou e a viu, eles abraçaram-se. Vou então passar ao ponto de vista dos polícias.
Este não é muito grande porque é praticamente igual ao dos bombeiros, mas a diferença é que os polícias de resgate, eles tinham um helicóptero e houve 2 polícias que estavam no helicóptero e estavam a voar porque já se sabia do ataque do primeiro avião. Então eles estavam a voar no helicóptero em direção às torres, porque se alguém estivesse no telhado, eles podiam apanhar essas pessoas, ou seja, as pessoas que estavam no andar de cima, se fossem para o telhado, eles conseguiam apanhar as pessoas para o helicóptero. No entanto, não estava ninguém no telhado. Foi então que, ao mesmo nível, eles viram um avião e eles pensaram, este avião vem contra nós, e por isso aumentaram a altitude e viram o avião a passar por baixo deles e a ir contra a Torre Sul. Depois eles começaram a ver que as pessoas acima do ponto de impacto estavam todas à janela e estavam a chamar, a pedir ajuda, mas eles não conseguiam ajudar. Vou então agora passar ao ponto de vista das mulheres do 11 de setembro, porque elas também foram extremamente importantes, tal como qualquer pessoa envolvida aqui. A primeira mulher de que vos vou falar é Nina Pineda. Ela era uma jornalista e chegava sempre atrasada ao trabalho, até que um dia o chefe chamou a atenção e disse: tu tens de chegar a horas, e portanto, no dia do 11 de setembro ela chegou a horas. E ao virou-se para o chefe: vê, eu estou aqui. Eu cheguei a horas. E do nada começam a ouvir que houve um ataque nas Torres Gêmeas e portanto eles destacaram Nina para ir para o Ground Zero. Quando ela lá chegou, ela viu pedaços de carne, pedaços de pessoas, viu pessoas a atirarem-se, viu pedaços de papel a voar. Ela lembra-se perfeitamente de ver coisas a piscar e perguntou ao cameraman o que era. Então ele apontou para aquilo, fez zoom e disse-lhe que eram pessoas que saltavam de mãos dadas e as gravatas ficavam assim a fazer um efeito por causa do vento e parecia que estavam a piscar. E ela, se vocês forem ver o documentário, o relato dela é tão horrível porque se nota o trauma de lá ter estado. Ela diz que, ok, nós vimos várias coisas na televisão, mas não vimos a carnificina verdadeira que foi, porque por respeito os jornalistas não mostraram isso, não mostraram as pessoas no chão, não mostraram o horror que foi ver aquilo. Se foi horrível para nós através da televisão, imaginem o quão horrível foi para quem estava a presenciar o que estava a acontecer. O próximo relato é de Marilyn Wills. Ela era na realidade tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos da América e estava destacada no Pentágono. Ela trabalhava lá há 2 anos e ela lembra-se de que, quando foi destacada para o Pentágono, sentiu um motivo de orgulho, porque o Pentágono é onde tudo acontece, praticamente, relativamente à segurança dos Estados Unidos da América. Às 9 da manhã, ela tinha uma reunião. Então ela foi para essa reunião no Pentágono. Por volta das 9h30, o voo 77 bateu contra o Pentágono, perto da zona da reunião dela. O calor era horrível. Mas ela tentou sair da sala e ao tentar sair da sala sentiu alguém agarrado a ela. Ela perguntou: quem és? E a pessoa respondeu: é a Lois. E a Lois era uma mulher de quase 70 anos, pelo que a tenente-coronel tentou ajudá-la. Até que chegou uma altura em que Lois disse: eu não consigo andar mais. Então a tenente-coronel meteu às costas e foi então que percebeu que havia muitas mais pessoas atrás dela. Vocês conseguem perceber o trauma? Vocês conseguem, pela forma como ela fala, pelas reações do documentário, vocês conseguem ver o quão horrível foi, porque ela sabia que muito provavelmente não iam sobreviver. As janelas do Pentágono eram à prova de explosões e, portanto, quando eles tentaram abrir as janelas, não conseguiam. No entanto, várias pessoas estavam a bater à janela até que as pessoas que estavam de fora, membros do exército, viram o que estava a acontecer e fizeram uma escada humana. Tiraram primeiro Lois e as pessoas mais velhas. Marilyn tentou chamar mais pessoas porque ela sabia que havia lá mais pessoas a pedir ajuda. Mas eles não os conseguiam salvar. Então o coronel deu uma ordem a Marilyn e ela diz que foi a ordem mais difícil da vida dela. Mas ela não quis sair, continuou a chamar pessoas para tentar salvá-las, mas o coronel deu-lhe a ordem de sair e, portanto, ela saiu e salvou-se. Ela ficou com PTSD, teve várias sessões com uma terapeuta e no exército, quando se tem PTSD, já não se é bom o suficiente, mas não meteram isso na ficha dela e ela depois, mais tarde, foi destacada no Afeganistão. Regina Wilson era uma bombeira, uma das poucas bombeiras. Estava na cozinha, estava a arranjar umas coisas, até que o quartel apita. Então ela foi, apesar de ter acabado o turno dela, ela foi até às Torres Gêmeas para tentar salvar pessoas. Enquanto salvava as pessoas, ela tentou aceitar a morte, porque ela disse que o que interessava era salvar o máximo que conseguisse.
em dezembro, ela voltou a trabalhar naquele quartel. Ela voltou a trabalhar no sítio onde a maior parte dos seus colegas morreram. Amy Andrews estava no sítio errado à hora errada. Ela era uma aspirante a atriz, mas viu um anúncio de que o Marriott, e caso vocês não saibam, o Marriott estava mesmo por baixo das Torres Gêmeas. O Marriott precisava de uma nova gerente e, portanto, ela foi à entrevista. Quando a primeira torre foi atacada, ela percebeu de que precisava de evacuar os clientes do hotel e, portanto, ela, juntamente com as outras pessoas, começou a evacuar os clientes e ficou lá presa. Vários bombeiros estavam a usar o Marriott como um centro de operações por ser o sítio mais próximo das Torres Gêmeas e, portanto, vários bombeiros viraram para ela e para as pessoas que lá estavam e disseram: vocês agora não podem sair porque as pessoas estão-se a atirar e um bombeiro acabou de morrer esmagado por uma dessas pessoas. Imaginem o quão horrível era lá em cima para as pessoas se atirarem. Alguém que só tinha ido trabalhar. Era um dia como qualquer outro. Naquele dia, 14 mil pessoas naquele momento estavam a trabalhar nas Torres Gêmeas. Amy foi projetada, tal como todas as outras pessoas, foram projetados com a força do impacto da Torre Sul. E ela ficou presa com um bombeiro. E quando o bombeiro estava a tentar sair, ela agarrou-se a ele e disse: eu também preciso de sair, eu estou aqui, eu estou bem, eu preciso de sair. Mas ela pensava que estava presa, mas na realidade não estava. Os sapatos dela é que estavam presos, então ela conseguiu sair. Para que saibam, depois disto, Amy juntou-se à Força Aérea, porque ela queria retribuir o que aqueles heróis tinham feito, ou seja, ela quis retribuir pelas pessoas que a salvaram a ela e a tantos outros e entrou na Força Aérea. Judy Castro era uma agente da polícia, e ela estava, por acaso, a ir na direção das Torres Gêmeas quando o primeiro avião embateu. Portanto, ela viu o primeiro avião embater. Ela, então, juntamente com o parceiro, foi em direção à Torre Norte, que foi a primeira a ser atacada e a última a cair. E ela chegou lá e disse: isto não é só um incêndio, porque pensavam todos que era um incêndio, as pessoas continuavam a trabalhar, não estavam a fechar as empresas, pensavam que era um incêndio. Então ela disse que não era um incêndio, que o avião tinha batido e que era preciso evacuar as pessoas, mas não estavam a acreditar, porque raio é que um avião ia atacar uma torre. Quando ela estava na rua a tentar evacuar pessoas, ela viu o segundo avião embater na Torre Sul. Ela viu os 2 aviões embaterem na torre. Os 2. Então, ela foi para a Torre Sul e tentou evacuar essas pessoas também. Ela tinha filhos e estava presa numa torre, mas ela conseguiu sobreviver. Janelle Guzman Macmillan foi na realidade a última sobrevivente a ser tirada viva dos destroços. Ela estava também num dos andares mais altos, tinha aceitado um trabalho lá e quando o avião embateu na torre, acho que foi na Torre Norte se não me engano, quando o avião embateu eles não tinham noção do que tinha acontecido. Ninguém sabia, eles até fizeram alguns telefonemas e as pessoas disseram sim, podem ficar aí, não vale a pena evacuarem, até porque não tinha sido dado nenhum aviso para evacuarem. Até que eventualmente começaram a evacuar também porque começaram a ouvir todo o alarido, então começaram a evacuar e quando ela estava a evacuar a torre começou a cair. Ou seja, a torre caiu quando ela ainda estava a tentar sair. Ela ficou subterrada durante imenso tempo, 27 horas. Ela ficou subterrada 27 horas. E quando os bombeiros a encontraram, celebraram imenso, porque ela estava viva. E ela disse que ouvia todas as pessoas a celebrar e na realidade ela foi a última pessoa a ser retirada com vida. Todas as pessoas que foram encontradas depois dela já estavam sem vida. Então, malta, este foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi um bocadinho diferente. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu vou deixar todos os comentários aqui em baixo. Então, eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante. Adeus e até ao próximo sábado.